CPVcast, o podcast do CPV UEL. Fala galera, aqui é o Jonas, professor de gramática do cursinho e, gata, eu não sou Marty McFly, mas quero ocupar o mesmo estado quântico que você. Oi pessoal, bom dia, eu sou o Matias, professor de geografia aqui do cursinho. E é o seguinte, nós somos humanos, sim, mas até que ponto no nosso dia a dia, da nossa vida, ao decorrer dela, nós somos apenas humanos? Ou será que também somos, em alguns momentos, robôs? Segue o jogo. E aí galera, aqui é o Cameron, sou professor de química aqui no cursinho. E quem fala que entende física quântica ou é louco ou tá mentindo. Bom dia, gente, aqui é a Carol, eu sou professora de física da tarde. E a física quântica ela só é bizarra pra quem entende ela. Bom dia pessoal, meu nome é Arruda, sou professor de matemática aqui do cursinho e meu gato tá vivo e morto ao mesmo tempo. Schrödinger, Schrödinger. Pois bem galera, estamos aqui mais uma vez reunidos no curso especial pré-vestibular da UEL para falarmos sobre um assunto aqui com um elenco de exatas, né? Só o Douglas que tá aqui, meio que avulso, né, Douglas? A geografia é uma híbrida, né? Um pé na exatas, outro pé aí também na humanas. Uma disciplina introdutória, né? Muito importante, por sinal, né? Fundamental. Brincadeiras à parte, nós falaremos hoje sobre física moderna, né? Até que ponto nós veremos teletransportes, viagens no tempo, afinal isso vai existir na sociedade, se é que existirá sociedade futuramente. E basicamente isso, né? Vamos que vamos. Primeiramente, então, vamos trabalhar com o seguinte. Gostaria de saber de vocês, pessoal. Afinal, quem aqui acredita que teletransporte irá existir? Levanta a mão. Levanta a mão não, né? Porque o pessoal não vai saber. Mas quem aqui acredita que teletransporte um dia irá existir de fato para seres humanos? Eu sou cético quanto a isso, eu acho. Ah, é? Quem mais? Quem aqui não é cético quanto a isso? Eu acho que não dá pra existir. Não? Não. Não tem ninguém que vai falar Porque a gente pode até transportar um pedaço pequeno de matéria, mas... Nossa, a chance de dar errado é muito grande. Vai dar ruim, né? Dá Vai ruim. dar E as muito ruim. implicações de dar ruim são muito grandes também. A gente vai chegar a discutir mais sobre isso, mas é importante que a gente fale pra galera que tá ouvindo a gente, né? Galera, o seguinte... Afinal, não sei se existe um marco específico pra física, mas especificamente a física moderna. Porque, basicamente, a gente não consegue nomear uma época em que estamos vivendo de fato, correto? A gente, como já foi falado em outros podcasts, não conseguimos falar, estou vivendo, por exemplo, a Belle Époque. A gente começa, por meio dos historiadores, a documentar e nomear essas datas posteriormente. Mas eu gostaria de saber de vocês, quando surgiu a física de fato, mais especificamente a física moderna? Bom, tudo começou desde o início da sociedade, né, da humanidade. Sempre o homem quis observar a natureza e saber o que estava acontecendo, por que estava caindo a maçã, né, indo até o chão, por que existia uma luz vindo de um círculo do céu, né? Então lá antes de Cristo, né, no Egito, na Grécia, sempre o pessoal explicava todos os fenômenos da natureza, né, por meio da mitologia, por meio da religião, né? Falava que Apolo carregava o sol em sua carruagem de leste a oeste, né? Por isso que existia o dia e noite, né? Só que aí, com o tempo, né, com a filosofia grega, os grandes filósofos, né, começavam a analisar de fato, de uma forma racional o que estava acontecendo, né? Foram surgindo as primeiras teorias, né? E somente assim, na Idade Média, a gente vê que houve uma parada assim nos estudos, né? Na Grécia teve... Antes da Idade Média, né, na Grécia teve grande avanço, né? Na Idade Média parou. E com o Iluminismo, né, com o Renascimento, que voltou a ter esses estudos, né? Isaac Newton foi um grande precursor da física, né? As famosas 3 leis, né? As famosas 3 leis de Newton, que fundamentam a física clássica. Só que chegou ao nível que tudo já estava sendo explicado, né? Tudo já tinha sido explicado, então, assim, o que bastava para o pessoal, né, para os físicos atuais, era somente desenvolver o que já foi explicado. Até que, um certo ponto, não foi possível explicar certos fenômenos da luz.
A física moderna começa com 2 experimentos. A radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. A partir desses 2 experimentos foi que surgiu a física moderna. Quando eles não conseguiam explicar, os físicos da época não conseguiam explicar, e só foi possível explicar quando os físicos, né, passaram a olhar a luz com outro aspecto, como se ela fosse também parte de um corpo corpuscular. Então, em alguns momentos, a luz teria que ser enxergada como uma onda eletromagnética, em outros momentos ela teria que ser enxergada como um corpo mesmo. Isso daí era em que época, mais ou menos, que século? Isso é no começo do século XX. Mais especificamente um ano, tem uma data específica? Ou... Quem conseguiu explicar isso pela primeira vez, se eu não me engano, foi em 1905. Max Planck, né? Isso. O que o Planck fez foi, ele pegou os experimentos, a radiação de corpo negro, e por não conseguir explicar, ele fez um ajuste matemático. Ele fez basicamente uma gambiarra matemática, criando uma lei matemática que explicava os fenômenos. Só uma pergunta, ele supôs um resultado ou ele conseguiu já intencionalmente chegar no resultado por meio da gambiarra? Por meio da gambiarra matemática, ele conseguiu chegar numa equação que dava certo e comprovava com os dados obtidos empiricamente. Não foi assim, achou o resultado e achou que no meio tinha uma fórmula específica? Não, foi realmente uma gambiarra matemática. Não, e só pra salientar que, tipo, isso contradizia tudo que já tinha dito na física clássica, né? Ele propôs essa equação, né, Victor? E só que, assim, ela explicava o que estava acontecendo, né? O fenômeno que ele estava tentando entender, só que ia de encontro com outras teorias, né? Com a teoria da física clássica. Eles estavam fugindo da corrente, teoricamente. Eles eram os dissidentes da própria física. Então, porque a partir do momento que você começa a enxergar a luz como algo corpuscular, você meio que contradiz Newton. Então, a física moderna surge com a física mecânica quântica, porque eles precisavam enxergar a luz de outra forma. Só que essa visão diferente meio que quebrava tudo que eles tinham entendido. Os caras bateram de frente com a mecânica né? clássica. Isso. Então, quem que tá certo, né? Quem que você acredita na época? No cara que tá chegando agora, né? Exatamente. Ou nos medalhões do século passado? Então, é interessante pensar. Foi a partir disso que surgiu, porque eles realmente precisavam olhar a luz como uma outra, com um caráter diferente, né, do caráter ondular. E exatamente como você falou, eles tiveram muita ressalva sobre isso, sabe, as pessoas rasgavam o diploma. E agora? Tudo que eu aprendi até agora tá errado. É complicado mesmo, né? E eles só botavam fé no que o Planck tava falando, porque de fato explicava o que estava acontecendo. Tipo, não era só uma teoria e... o que esse cara tá falando? A gambiarra matemática funcionava realmente. Então, a física quântica em si, né, ela começou... Espera lá, física quântica é a mesma coisa que física moderna ou não? Não, a física moderna, ela inclui a física quântica. Entendi. A física quântica tá no início da física moderna. Se eu estiver errado aí, alguém me corrige. Que basicamente é o que a gente vai abordar na temática de hoje. Isso. Né? Então, a física quântica, ela começa com o Max Planck, né, que ele quantizou a energia dos elétrons. Por isso o nome é física quântica. Por causa quantificação. Da quantificação. Legal. Porque os elétrons, eles... Pelo efeito fotoelétrico, você incidir luz sobre o material, ele vai emitir elétrons, certo? E só que não é conforme aumenta a quantidade de luz, vai aumentando a quantidade de elétrons, não linearmente. Você tem uma certa quantidade de elétrons que vai sair conforme você aumenta a luz, uma quantidade fixa. Então você tem um nível X de luz que você precisa atingir para sair aqueles elétrons. Entendi. Depois mais um tanto você precisa atingir para sair aqueles elétrons. Não é uma coisa linear, sabe? E foi isso que o Max Planck quantizou essa quantidade de energia. Antes de Einstein. Planck fez a gambiarra matemática que explicava, mas quem explicou realmente foi um Einstein. Foi o bigodudo. Exato. Esse efeito fotoelétrico, ele é quando você incide uma luz numa chapa metálica, vai ejetar elétrons. Sim. O que eles perceberam foi que não influenciava a intensidade da luz que atingia a chapa, e sim a frequência dela. Então, incidia algo que fazia com que os elétrons eram retirados da placa. Isso era medido através de corrente elétrica. Bom, acho que um exemplo disso, né, pra ficar assim, ver como que isso acontece hoje, né, é a placa solar, né? Tem a luz do sol que incide e gera energia elétrica que vai aquecer a água da sua casa, né? Então é justamente isso que eles estavam tentando estudar, como que uma onda
virava uma corrente, né? Virava um elétron, né? Como que isso acontecia de fato? E essa teoria, basicamente, ela está relacionada ao que chamamos aí de dupla fenda? Então, o experimento da dupla fenda ele está mais ligado com a parte da dualidade entre onda e partícula, que o Young, que é um outro físico também dessa época, ele queria comprovar que os elétrons ora se comportavam como partícula, ora se comportavam como onda. Aí o que ele fez? O experimento consistia em... Ele pegou um canhão de elétrons e mirou... Canhão? Sim. Um canhão... Alguma coisa que ejeta elétrons. Uma coisa que ejeta elétrons. Aí ele mirou numa fenda, em duas fendas próximas, mas bem pequenas. Ele mirou esse canhão nas fendas e colocou um painel que percebia a recepção dos elétrons atrás. Então, dois buraquinhos, duas fendas, um painel na frente e o canhão aqui atrás. Isso, certo. E o canhão passando os elétrons pelos buraquinhos e atingindo lá na chapa. Na chapa. Aí é o seguinte, até onde eles sabiam, os elétrons eram partículas. O que aconteceria se os elétrons se comportassem como partícula naquele momento? Os elétrons passariam pela fenda, pelas duas, e acabariam se somando e gerariam uma figura somatória, e aumentar a intensidade por causa das duas fendas, iam se somar e gerar uma figura lá no painel. Só. Exatamente, uma figura contínua. Entendi. Isso se fosse partícula. Mas o que eles perceberam que acontecia? A figura formada no painel era composta por máximos e mínimos de intensidade. Esses máximos e mínimos, eles provinham do quê? Da interação entre os elétrons que saíam das duas fendas. Onde eles tinham características somatórias, ficava um máximo na figura do painel. Onde eles tinham características que se destruíam, eles ficavam como mínimo no painel. Sim. É como se você imaginar uma pedra caindo na água. O que vai gerar? Vai gerar uma onda, certo? Sim. Se você jogar uma outra pedra do lado, o que vai acontecer? Essas ondas vão se destruir. É isso que gerava o mínimo lá no painel. E já se as duas ondas se encontrassem no valor máximo, as duas iam aumentar. Então, por causa dessa diferença entre as duas ondas, o observado foi máximos e mínimos no painel. Então Sim. Eles viram que os elétrons estavam comportando-se como ondas, em vez de como partículas. Como partículas. Isso refutava exatamente o que era dito na física clássica, é isso? Isso, porque o elétron ele foi dito como a menor parte de um átomo. E sabemos que hoje isso daí não é, né? Isso, exatamente. Tem quarks, quarks e leptons. Leptons? Quando que surgiu leptons? Com uma curiosidade e um grande parênteses. É agora há pouco, mas é porque eu não estudei isso, cara. Eu realmente não estudei. Leptons, parece nome de refrigerante. Nossa. Tome Leptons. Parece um dinossauro, né? Então, mas pelo que o Arruda estava falando, esse experimento da dupla fenda chegou numa das partes mais importantes, eu julgo, da física moderna, que é a relação de de Broglie, que ele conseguiu criar uma equação matemática que relacionava comprimento de onda com momento. Comprimento de onda é uma característica de onda ondulatória. E o momento é uma característica de partícula. É daquilo que tem massa e velocidade. Então tá ligado ao tempo, ou não? Não, tá ligado ao ter um corpo. Sim. Momento é massa vezes velocidade. É aquilo que tem velocidade e massa. O burro é foda, né? Tem momento. E ele conseguiu relacionar o momento, que é uma característica de partículas, Sim. com o comprimento de onda, que é uma característica de ondas. Entendi. Nossa, momento é foda, né? Eu já penso em advérbio de tempo, já. É complicado. Momento. É que você tem que pensar assim, quando a gente estuda ondulatória, né, a gente pensa que onda não é uma matéria, né? Onda é uma energia. Então, como que uma partícula, ela vai ser onda ao mesmo tempo, né? Ou onda, como é que uma onda vai ter características de partícula ao mesmo tempo? Era esse o grande debate daquela época. Então, a gente pode repetir o experimento de Young em casa, né? Com objetos simples. Inclusive, já fiz na sala de aula lá, o professor já fez. Você só precisa de um laser daqueles baratinhos e um fio de cabelo. O que você vai fazer? Você vai esticar o fio de cabelo e deixar ele esticado. e simplesmente apontar o laser para ele. O que o Young percebeu? Ele percebeu que duas fendas poderiam ser substituídas por um obstáculo pequeno.
Por quê? Do obstáculo pequeno ele tem duas laterais, né? Então, se você estica o fio de cabelo na vertical, ele vai ter duas laterais que vão difratar a luz da mesma forma. Ao fazer isso e mirar o laser certinho pro meio do fio de cabelo, você vai perceber na parede da sua casa, e mirando para a parede, você vai perceber na parede da sua casa a zebra que a gente estava se referindo, onde as dois feixes que vão sair dos dois lados do fio de cabelo vão se somar e vão se destruir, e vão gerar essa interferência, ao máximos e mínimos, na parede da sua casa. Então é uma experiência muito legal para quem quiser repetir. Só precisa de um daqueles laser de brinquedo e um fio de cabelo. Então não acho que todo mundo né, tem. Cara? Bem fazer isso Fio hoje de em cabelo é casa. difícil, né? Oi? Fio de cabelo é difícil. Fio de cabelo em qualquer lugar. A gente não tem quase nada. Em qualquer lugar. Teoria da difração, isso daí por acaso? Exatamente. Bom, dupla fenda é a mesma coisa que teoria da difração. Isso, porque quando o feixe de elétrons passava pelas fendas pequenas, ele se difratava. Ah, era esse meu nome É o mesmo que eu espalhamento da conhecia. luz. Difratar é quando a onda desvia de um objeto ou ultrapassa uma fenda, né? E se recria depois dessa fenda, né? Entendi. Ela se reconstitui. Deixa eu como uma entender um onda. pouquinho, né? Não sei se o Douglas também, que tá meio perdido como eu, tá entendendo, né? O pessoal das exatas nos destrói, cara. Mas é o seguinte, quando eles passavam pelas fendas, Isso. eles se cruzavam entre as fendas, assim, ou cada um ia para suas fendas, os elétrons, no caso? Exatamente, assim, quando você observa uma partícula passando por uma fenda, ela vai seguir uma reta, Sim, certo? é o que tudo Quando indica. você mira uma lanterna na parede, que parece somente o círculozinho da lanterna Sim. na parede. O que eles provaram é que se você passar a lanterna, né, lógico que em dimensões que não tem como fazer isso na prática, né? Assim. Aham. Mas se passar isso nessa fenda, ele via que não ficava somente o tamanhozinho da lanterna, né? Nas duas fendas se recriava mais intensidade de luz, né? Partes que ficavam com uma intensidade muito grande e outras que não existia luz e não formavam como se fossem franjas, né? Franjas como se fossem umas fileiras de luz. E Como se fosse uma zebra, na verdade, né? Uma zebra, isso, Uma zebra na listras. parede. Onde Porque na parte Da hora. escura da zebra, as duas fendas as duas ondas estavam se somando, né? Os dois picos se somando. E na parte escura da fenda, uma onda estava no pico e outra onda estava no vale. Aí pico com vale vai se zerar. A interferência Entendi. destrutiva e a interferência construtiva das ondas. E isso lá na frente, acredito, vai estar diretamente relacionado a essa questão de viagem no tempo, talvez, né? Porque se você tem um elemento aqui, o elemento que se diferencia aqui, é isso ou não? A princípio. Uma coisa importante que você falou, né? A quântica, ela estuda a nível microscópico, né? Ela veio para estudar partículas, a constituição do átomo. Então é muito difícil aplicar a quântica para níveis macroscópicos, né? Sim. Pra gente mesmo, né? Como humano, né? Então, assim, esse é o grande dilema da física quântica hoje. Exato. A mecânica clássica de Newton, ela explica a movimentação dos corpos macroscópicos. A mecânica quântica, ela surgiu para explicar o movimento de partículas subatômicas, menores que um átomo. Mas se você pegar a mecânica quântica e aplicar a corpos macroscópicos, Sim. ela dá o resultado correto. Só que as equações da mecânica quântica são muito mais complexas. Então, para quando a gente vai lidar com corpos macroscópicos, a gente prefere ainda usar a mecânica newtoniana. Sim, e a época em que nós vivemos também, dificilmente a gente vai ver uma coisa tão complexa, né? A gente não acha que não vai estar nem vivo para perceber isso daí, penso eu. Gente, mas isso daí eclode diretamente, acho que vocês têm, alguém me falou, acho que foi o Arruda, né, sobre um gato aí no começo da discussão, né? Eu falei de gata, mas ele falou de gato, olha que curioso. Fala aí pra gente, Arruda, o que é esse experimento? Bom, esse experimento ele tem origem no emaranhamento quântico, né? Acho que a Carol pode explicar melhor pra gente. Bom, é o famoso Schrödinger. Esse fera, né? Ele pressupôs o fato de que o elétron, né, por causa dessa dualidade, além dessa dualidade, o elétron ele não tem uma posição de fato que a gente possa localizá-lo.
né? Então, assim, foi comprovado pelos modelos, né, modelos atômicos que elaboraram, que a gente não consegue encontrar um elétron numa determinada posição, né? Ele pode estar numa região de probabilidade de se encontrar esse elétron, tá? Pelo caráter dele de onda-partícula. Exatamente, pelo caráter dele dessa dualidade, né? Então, assim, só que isso visto microscópico, né? Não tem como ver isso de fato na realidade. Então, para mostrar, assim, como que isso aconteceria na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? Ele propõe o seguinte: coloca-se um gato, né, numa caixa, numa caixa totalmente fechada, numa né? caixa totalmente isolada, né, do meio externo. E juntamente com esse gato coloca uma substância, um veneno, que poderá ser ativado dentro dessa caixa ou não. Tem 50% de ela ser liberada pra caixa, pro interior da caixa, e 50% de não acontecer nada, né? Então, assim, o que ele mostra, né? O gato, olha só, ele vai estar vivo e morto ao mesmo tempo, lá dentro da caixa. Matéria de probabilidade. Isso, porque assim, não tem como provar que o veneno foi liberado ou não, né? O veneno teria essa característica dual, né? Seria um elemento radioativo, então ele poderia ou estar sendo liberado ou não, porque eu não tenho como provar onde que esse elétron tá. Então, ao mesmo tempo que ele foi liberado para essa caixa, ele não foi liberado. Tá acontecendo isso ao mesmo tempo. E aí que daí então o gato ele tá lá. vivo e morto. Só que a gente só vai conseguir decifrar isso, se ele tá vivo ou morto, né, quando a gente abrir a caixa e a gente vai tomar a realidade que está acontecendo ali pra gente, tá? Então a assim, realidade ela vai se mudar conforme você for observar ela. Sim. Isso é uma coisa muito bacana que é bem difícil da gente imaginar, que é uma coisa que não está muito palpável no nosso dia a dia. A realidade ela vai se moldar conforme você abrir a caixa. Até o momento que você abrir, ela não se firmou ainda, sabe? Isso que é o mais Tem interessante. alguma relação, talvez, Arruda, não sei, com Bhaskara, cara, de que o resultado pode ser tanto positivo quanto negativo? Não. Em matéria de probabilidade. Não. Nego burro, mano. Não tem nada a ver. Mas isso diz a respeito sobre os átomos, né? Porque a gente tem um átomo, a gente sabe que os elétrons estão lá, mas a gente não sabe dizer onde. Se você realizar a medição, você vai estar interferindo no resultado dela. Sim. Por isso que a função de onda de Schrödinger, não sei como fala, a gente calcula uma probabilidade, uma região do espaço em que o elétron tem uma probabilidade de 90% de estar lá. Sim. Para isso que serve. A gente só consegue falar a probabilidade que o elétron tem de estar em determinada região. É isso que entra aquelas camadas lá que a gente estuda, né? Exato. Quando na química, a gente determina os números quânticos para determinar a posição do elétron, esses números quânticos são definidos por condições de contorno. Então, ele só pode existir em um determinado espaço. A partir do momento que você sai daquele espaço, ele não pode existir. Esses números quânticos definem isso, as regiões do átomo em que o elétron é permitido estar ou não. Sim. Legal. E assim, Einstein, ele não acreditava nessa teoria quântica. Ele dizia assim: como que algo só pode ser verdade quando eu observar esse experimento, né? Como que ele vai ser um e o outro ao mesmo tempo e só vai se tornar um de fato quando a gente observar esse fato? Para ele não tinha como acontecer isso. Para ele não tem como existir duas realidades paralelas e é no momento que você observa ela que você vai definir uma delas. Então Einstein ele contestou até o fim essa teoria quântica. Exato, também a mecânica quântica é uma matemática muito complexa, mas é uma matemática. A gente falar assim dela de maneira qualitativa, a gente pode estar até cometendo alguns equívocos, porque ela não tem que ser enxergada dessa forma. É difícil a gente trazer esses fenômenos quânticos para um mundo macroscópico. Exatamente. Então ela tem toda uma base matemática. E aí, a gente chega numa situação que a física quântica ela pode ser considerada, então, algo que propiciará muitos recursos, né, na sociedade em que vivemos e até mesmo em 2049, quem sabe, né, gente, como que vai ser essa sociedade, né? Blade Runner que nos aguarde. Blade Runner. Né? Para vocês que vão assistir, recomendo muitíssimo.
E agora a pergunta que se faz é: quais são os recursos tecnológicos futuros oriundos da física moderna, né? Dessa física quântica aí? Mas no que diz respeito à tecnologia. Se a gente chegar nessa parte aí, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, acho que todo mundo já ouviu falar dos computadores. Quando começou a ter os computadores, eles eram gigantes, né? Ocupavam uma sala. Eram usados somente para questão financeira, mesmo cálculos matemáticos. Não era toda a aplicação que a gente tem hoje. Então foi graças a explicações da física quântica, né, que foi possível desenvolver dispositivos que foram se tornando cada vez menores, né? Então, qual que é a relação entre física quântica e esses dispositivos de tecnologia que são cada vez menores, né? A questão dos metais semicondutores, né? Então, quando vê lá em química, né, vê essas propriedades que tem metais semicondutores, condutores, né, os isolantes. Sim, então... isso é devido às características que um átomo tem, devido à configuração eletrônica de um átomo. Cada elemento químico tem uma configuração eletrônica específica, e como a quântica estuda o movimento eletrônico, ela que dá a base para a movimentação de elétrons e para esse desenvolvimento de materiais, substâncias e tudo mais. Pode falar. Um desses dispositivos que a gente vê que contribuiu bastante para a diminuição dos computadores que eram usados enormes, ocupavam salas inteiras, é o transistor, né? Exatamente. O transistor ele funciona através de uma junção PN, que é a junção do material, um semicondutor dopado positivo e um dopado negativo. Essa junção forma uma camada onde eles se juntam e conforme você excita com corrente elétrica, você tem elétrons passando de um material negativo para o positivo. Isso faz com que gere corrente elétrica. Então o transistor ele funciona como se fosse uma chave minúscula que você pode usar milhões de chaves em um pedaço muito pequeno de material. E isso faz com que você tenha a diminuição dos computadores, porque basicamente os computadores funcionam por chaveamento, né? Você quer hora ligado, hora desligado, mas de maneira muito rápida. Então o transistor ele possibilita esse chaveamento nos componentes, né? Formando junção de transistores, formam várias coisas nas placas dos computadores, memória, tudo graças aos transistores. E a usina nuclear também, né? Uma outra aplicação da física quântica, né? Os bombardeamentos de núcleos, né? De hidrogênio, de urânio. Então, tudo isso foi a partir desse estudo minucioso, né? Das partículas subatômicas, né? Mas, assim, questão de tecnologia é algo bem polêmico, né, Matias? Sim, exatamente. Também é muito colocada a questão de automação industrial, né? Que vai ser a transferência do trabalho feito na produção pelo homem para uma máquina. E ela vem, inclusive, com qual finalidade hoje? De aumentar, inclusive, a produtividade, a qualidade da mercadoria. Também, muitas vezes, a máquina, em boa parte das vezes, né? Sempre, praticamente, ela é muito mais veloz do que o homem. Mais exata também, mais né? Exata também, precisa. Ela não vai ficar doente, não vai dar problemas com greve. Então, para o setor empresarial, isso é muito vantajoso. Outra coisa também, tem alguns pontos positivos disso. Como, por exemplo, aumentar a segurança no trabalho, porque a partir de alguns sensores é possibilitado então que você verifique quais áreas da planta industrial que tem mais probabilidade de ter acidentes ou não, como, por exemplo, elevação de temperatura ou então uma sobrecarga produtiva, né? Mas, quando a gente fala de automação, ainda fica algo meio vago, né, no imaginário popular do pessoal. Ou seja, como que isso chega ao dia a dia? Eu acho que a face talvez mais visível seja a robótica. Porque a robótica vai ser um campo da tecnologia que vai possuir, então, um sistema de circuitos interligados, ok? Com uma ação ali também já programada para executar tal ato. E ela vai ser empregada também no setor de automobilismo, no setor da química, no setor, por exemplo, de papel e celulose. E com isso, então, na década de 70 mesmo, né, principalmente, e durante o século XX, há uma grande propagação e desenvolvimento do setor de comunicação e transporte. Há também, com a robótica sendo empregada nas fábricas, por exemplo, de automobilismo, uma ampliação da carga produtiva das fábricas. E, ao mesmo tempo, também com o setor de transporte e comunicação, o quê? Uma maior mobilidade dela por partes da terra, entre países. O processo de multinacionalização de uma fábrica, de uma empresa.
Oi. Mas assim, já você falou, né, que as máquinas, né, a tecnologia vem para ajudar, para automatizar, mas já houve debate, assim, de a população mesmo achar ruim, que tá, não sei, né, houve greve, assim, não quero as máquinas. Muito. Atualmente o ponto muito colocado, exatamente, o robô, tem aquela questão do desemprego estrutural, que está muito ligado à presença tecnológica da informática no campo de trabalho. Ou seja, é o desemprego causado não por uma crise econômica especificamente, mas sim pela colocação de máquinas que vão substituir o trabalho humano. Frente a essa condição nas fábricas, o que acontece? O homem, ou ele se adapta, se inova no seu campo profissional, ou então ele está de fora. Por exemplo, ao longo do tempo, quantas transformações não houveram no campo da técnica? Antigamente o pessoal fazia curso de ditalografar. Tinha professores que ensinavam ditalografia, né? Nossa. E atualmente isso daí existe, não mais? A própria escrita era considerada um pré-requisito para entrar no ensino superior. Exatamente. Oi. Eu acho legal deixar claro que todos esses impactos sociais que o Matias está falando vêm de um desenvolvimento da tecnologia e científico em si, não de uma área específica, da física ou da química. Exatamente. Mas sim de um desenvolvimento tecnológico que ocorre em função da junção de vários aspectos, químicos, físicos, da engenharia, da robótica e tudo mais. Como diz o Milton Santos, né, o meio técnico, científico e informacional também aí em ação. Inclusive também, quanto ao desemprego, você vê, por exemplo, informática. Eu cheguei a fazer curso de informática, mas a geração atual mais nova não chega a fazer curso de informática. Windows 98, mas a não ser que você queira trabalhar com um programa específico, fazia né? curso de Word, cara. Exatamente. Olha aí. Não terminei, inclusive. Curso de Word. Eu ficava lá na frente digitando isso, repetindo as palavras, enfim. Outra coisa também em relação das fábricas, né? Quanto à mecanização do campo. Sim. Na década de 70 mesmo, vai ter um grande processo, o auge do êxodo rural. Porque está muito ligado a esse processo, importação de maquinários para o campo brasileiro. Ao mesmo tempo você tem o aumento da produtividade do grande proprietário de terras. Em contrapartida, o pequeno proprietário não vai conseguir competir da mesma forma com o grande. O que ele faz? Muitas vezes vai contrair investimentos para conseguir adquirir um maquinário, para começar a competir com o grande. Mas se ele não pagar o empréstimo que ele fez, o que acontece? Ele acaba muitas vezes perdendo a terra, a propriedade, ok? Então você vê uma competição também desleal no mercado. A população sai do campo, vai para a cidade comporta receber essas pessoas que chegam até lá? Em questão de moradia, acesso à terra, já que a terra hoje em dia é mercadoria e não direito, infelizmente. Questão de saneamento básico, educação, saúde, ocupações irregulares. Então você vê que são elementos assim, tecnológicos que vão impactar a sociedade de uma forma em momentos mais direto e em outros em momentos mais indiretos. Você acha que os filmes, né, Exterminador, o Eu, Robô, inclusive, a gente vai caminhar para esse futuro? Alguma coisa envolvendo a distopia? Inteligência artificial. Atualmente, foi lançado em 2011, a teoria de uma quarta revolução industrial, que é a Revolução 4.0. Por quê? Na primeira revolução, qual que é a fonte de energia? Carvão mineral. Update do mundo, né? Atualização do mundo. Pô, chegou a atualização 4.0 do planeta Terra. Exatamente. Será que você aguenta, né? Será que seu sistema aguenta? Putz, cara, meu sistema não tem memória. Caraca. E na primeira revolução industrial, a fonte de energia era o carvão mineral. Na segunda, petróleo e eletricidade. Na terceira, você tem o que? O avanço na eletrônica. E na quarta, colocam que vai ser o chamado sistema cyberfísico, a internet das coisas. Ou seja, objetos que vão conseguir, então, se conectar entre eles para colocar uma análise precisa do desempenho de todo o conjunto. Caramba. Vem que partes que estão sendo mais vantajosas ou não, que tem um bom desempenho. Hoje em dia, tipo, alto a TV se ou conecta baixo. na internet, as geladeiras se conectam na internet. A Amazon, né? A Amazon tá fazendo isso. Exato. Você clica lá, eu quero batata, lasanha congelada e peito de peru. Aí pronto. Chega na sua casa. Inclusive tem geladeiras que vê o que tá faltando dentro dela Então, e pede a exatamente, encomenda tem um pela catálogo, coisa. né? Você clica. Cara, é bizarro, né? É bizarríssimo. E É a olha virtualização só que de uma doido. vida física, né? Sim, e o termo foi cunhado em 2011. Tem aqueles
assistentes pessoais que Isso ficam que eu na ia falar. casa. E daí você conversa com eles vão aprendendo o seu Seus dia a dia, hábitos, os seus hábitos. E acaba que, não sei, pra mim parece meio... E meio invasivo, Até aquele episódio do Black Mirror, Cara, não a sei gente já tá entrando em assistiram. outro podcast. Exatamente. Só deixar, deixa. É 2/3. Deixar, deixa. Mas a gente tem que fazer um podcast só pra isso, vocês concordam? Nossa. Sobre a questão, não só do Black Mirror, mas a questão da tecnologia de fato. Sim. Uma coisa sobre a virtualização da vida, como você comentou, eu acho que até você concorda comigo, em relação à questão da rua. Com certeza, Jonas, até porque a sensação de segurança com a tecnologia, ela vai ser muito alterada. Por exemplo, hoje o pai fala assim pro filho, fique em casa que você estará seguro. Mas na verdade não, porque tem na frente dele uma tela de computador, que é um portal para acessar também outros mundos. Nossa, Conversar até com mais perigoso. pessoas, exatamente, até mais perigoso. Duas coisas básicas, para um grande número de pessoas num pequeno intervalo de tempo. Né? É massacrante isso daí. Com pessoas que ele não conhece, entendeu? Então, assim, a dimensão de segurança, ela fica muito fragilizada. E às vezes o pai e mãe nem sabe, tipo, o que fazer, como que a criança, o que a criança tá fazendo de fato, porque às vezes não teve aquele conhecimento. Eles não iniciaram nessa época pra ter recomendações pra fazer. Não tem experiência nesse campo, a maioria dos pais. Mas isso pode eclodir diretamente, eu não sei se vocês concordam, com a questão da realidade virtual. Se estávamos falando agora sobre recursos tecnológicos provenientes da internet que nos auxiliam ou nos desauxiliam a viver a vida física de fato. Falo o termo vida física porque hoje quase são dois termos distintos, né? Você tem a vida virtual e você tem a vida física, né, gente? E cabe Mas outro debate. e a realidade virtual, né? Aqueles óculos VR que a gente conhece para jogos e tudo mais. Até que ponto isso impacta na própria sociedade também? Então, é uma coisa bem profunda a se pensar, né? Porque tem muitas vezes as pessoas saem da vida delas para entrar no mundo virtual. Tipo, a gente vê muito isso acontecendo. Lá no Japão, já existem... Boneco inflável, tô brincando. Também, não, mas é exatamente isso que eu ia falar. Já existem realidade não virtual. Tenho boneco inflável. Eu tenho colecionáveis, action figures, mas boneco inflável não. Então, lá no Japão já existe um equipamento que você coloca o óculos de realidade virtual e daí tem o equipamento em si, físico, que você consegue fazer sexo virtual. O Japão é sempre o Japão, né? Então, aí você pensa, aí tem muitos japoneses trocando as mulheres por isso aí, tá ligado? Porque Porque é algo... Mas isso talvez seja até um caráter psicológico, porque se você tá numa máquina, você tem total controle. É você que manda. Você é um videogame, né, cara? Vou escolher você hoje, Alex você Stex. Você não precisa bizarro, prestar mano. contas a ninguém. Você não tem que ter uma relação cuidadosa que nem você tem com outro ser humano, sabe? Mas aí que tá, mas né? isso é A um gente problema, vai- Exato, eles preferem isso, mas... isso é muito sinistro de se É pensar. errado, As né? duas dimensões Black humanas, Mirror porque total, ela envolve os 100%. pontos positivos, né? Bons, felizes, também negativos. Fazem parte. A tecnologia, a tecnologia, o avanço da ciência em si, ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada tanto para o bem Exatamente. quanto para o mal. Sim. A ciência em si não tem culpa. O que tem culpa é a gente que utiliza a ferramenta para fazer invenções, criar inovações tanto boas quanto que vão realmente prejudicar o nosso próprio convívio. Concordo. Inclusive a teoria atômica, né? Que propiciou a bomba atômica. Sim. E era um recurso tecnológico sem essa Exato. intenção a princípio. E até hoje, a energia nuclear, ela acaba sendo alvo de críticas exatamente por causa, né, desse passado, talvez. Sim. Porque a produção de energia nuclear é uma das energias mais limpas que a gente tem. Sim. O único problema é que se há algum problema, é uma catástrofe, é um acidente muito mais grave do que uma enchente de uma hidrelétrica. Uhum. Mas é exatamente isso, a ferramenta, o desenvolvimento, a compreensão da estruturação dos átomos, a divisão do átomo em 44, propiciou tanto a criação da energia nuclear, das usinas nucleares, quanto da bomba atômica. Caramba, velho. Bom, eu só ia falar que é justamente isso que o Vitor falou, né? A tecnologia tem que ser uma ferramenta pra gente, né? Não a nossa vida, né? A ferramenta, né? A tecnologia tem que girar em torno da nossa vida e não a gente girar em torno da ferramenta. Tecnologia. Quanto ao ponto de nós girarmos em torno da tecnologia, né? O que acontece atualmente, eu acho que acredito que com ela é alterado muito a sua sensação de estar em um lugar. Por exemplo, habitar e morar. Na sua casa, você muitas vezes mora ali, só que você não habita ela. Você não tem uma relação profunda e íntima com ela.
Você tá na sua casa, mas só que na frente de uma tela. A sua experiência ali enquanto contato mais íntimo, profundo, tá sendo com uma outra dimensão virtual, né? Ou quando você tá ouvindo um fone, você passa por lugares e a sua percepção em torno daquele espaço ao seu redor é totalmente alterada. É o que vocês vão fazer agora escutando a gente, né? Gente, exatamente. Vocês estão num universo que não é o físico Universo de fato. paralelo, na verdade vocês estão aqui. Ou estão lá. Ou os dois ao mesmo tempo. E é um Charutinga. grande ritmo, assim, numa velocidade que vai ser colocada pra gente, que vai realmente alterar a nossa relação com o mundo. No dia a dia, desde a microescala enquanto uma casa, para pontos mais amplos. Gente, então, ó, como quarta pergunta, a gente pode falar sobre a questão das teorias, né? Uma coisa é certa, dada a física moderna, a gente já tem alguma coisa que pode ser discutida hoje, né? Em matéria de teorias recentemente comprovadas. Então, uma teoria que foi originada do Einstein, que foi comprovada recentemente, ano passado, que inclusive pode ser um tema citado no vestibular, então é bem importante, é a teoria das ondas gravitacionais, que para o Einstein o espaço e tempo era uma coisa só, né? O espaço traça o tempo, inclusive uma palavra só. Não sei se na gramática continua esse hífen aí, Jonas, pode corrigir. Mas espaço e tempo é um substantivo próprio, Eu né? só ia Então, fazer um adendo, né? Que agora sim, Jonas, a gente vai falar de tempo. vamos falar de advérbio, então? O tempo, verdade, meu. Nossa. Então, o que é a teoria das ondas gravitacionais proposta pelo Einstein? Deu Que objetos com grande massa, eles emitem ondas gravitacionais. E essas ondas, elas distorcem o espaço e tempo por onde elas passam. Mas como assim, espaço-tempo? Espaço-tempo, na verdade, é tudo, sabe? Imagina que o tempo é como se fosse a quarta dimensão. A gente vive num espaço com 3 dimensões, né? Tem largura, altura e profundidade. Aí o tempo é como se fosse a quarta dimensão. E eles estão entrelaçados, como se fosse um tecido. Entendi. Então você imagina um tecido esticado. Esse tecido esticado, aí você coloca uma bola de boliche em cima do tecido. O que vai acontecer? O tecido vai se distorcer. É exatamente esse o conceito de ondas gravitacionais. Você tem um objeto com grande massa que distorce o espaço-tempo por causa das ondas gravitacionais. Como que isso foi detectado, né? Foi detectado ano passado pela primeira vez por causa de uma interação de 2 buracos negros a muitos anos-luz daqui. Lembrando que ano-luz é distância, tá, gente? Isso, não é tempo. anos-luz é a medida de distância, não de tempo. Porra. O que acontece? Esses 2 buracos negros se chocaram e emitiram ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais foram percebidas num equipamento nos Estados Unidos que fica no LIGO, que é o laboratório pra isso lá. Eu não sei a sigla. É o LIGO. Então o que esse LIGO tem? Tem 2 lasers apontados para 2 espelhos, 4 km de distância um do outro. Cruzados, isso. E um espelho e um laser, e um espelho e um laser, dos 2 cruzados. Isso, de forma perpendicular. Isso. 90 graus, pra quem não lembra aí. Aí o que acontece? O laser vai chegar no espelho sempre no mesmo lugar, a não ser que o laser se mova, tá ligado? A não ser que haja essa distorção do espaço-tempo. Haja uma interferência, né? Exatamente. E daí o que eles notaram? Que o espelho ele foi perceber o laser de forma diferente. E os 2 espelhos da mesma forma diferente, sabe? De forma diferente, mas iguais os 2. Então isso não poderia ser interferência de um espelho só, interferência de terremoto e nada. E outra, para eles tirarem a possibilidade de ser terremoto, tem vários pêndulos. Esse espelho não está simplesmente ligado em algum lugar. Tem vários pêndulos que vai diminuir ou quase zerar a interferência por causa de terremoto ou tremores externos. Então, para ter acontecido essa mudança, só pode ter sido interferência de ondas gravitacionais.
Por isso que eles conseguiram comprovar essa teoria do Einstein. Que comprovar a teoria de que o tempo e espaço é uma coisa só ou não? Não, comprovar a teoria das ondas gravitacionais, que elas existem. É uma maneira de enxergar, mas eu acho legal falar que Newton desenvolveu a força gravitacional, né? Então Newton percebeu que existia uma relação de força gravitacional entre corpos com massa. Isso foi Newton que percebeu. O mérito de Einstein é saber como essa gravitação se propaga. Por isso as ondas gravitacionais. Da onde vem a gravidade, diria assim. Mas Newton tinha constatado já a gravidade, a força de atração entre corpos com massas, e Einstein, então, a propagação dessa força. Entendi. E qual que é o impacto que essa teoria das ondas gravitacionais afeta no âmbito da ciência ou da vida cotidiana? Existe algo prático aí ou tá no âmbito da teoria por enquanto? É que assim, se a gente conseguir observar... A gente não, né? Os caras lá. Conseguiu perceber essas ondas gravitacionais que estão provindas de uma distância muito grande de 2 buracos negros. Então, como conseguiu de fato comprovar que existe esse campo gravitacional, que existe essa relação espaço-tempo no universo, é possível fazer um estudo mais aprofundado do universo, saber a teoria do Big Bang, as outras galáxias, né? Caraca. Então, assim, existe uma relação entre o universo, por meio dessas ondas gravitacionais, entendeu? Por meio desse tecido, porque antes era tudo uma teoria, né? É basicamente uma forma a mais que a gente tem de enxergar o universo. Sim. É uma ferramenta a mais dentro da ciência. Algo talvez mais palpável ali para quem acreditava em algo e agora sabe sobre algo, né? Porque Legal. Einstein tinha elaborado somente uma teoria. Agora sim, a gente comprovou que ele, mesmo depois de morto, estava certo. Eles colocaram assim que essa descoberta das ondas gravitacionais foi um grande feito assim para a física, que eles comparam até quando um astrônomo, que eu não lembro o nome, do passado, descobriu que existem estrelas, que existem o que existe além da Terra, entendeu? Então é um grande passo para a ciência. A partir deles vai conseguir fazer diversas observações. Foi uma constatação da teoria de Einstein. Viu, pessoal do esoterismo? Agora é treta mesmo. E quando a gente vai pensar, por exemplo, o espaço e o tempo, né? Quem veio primeiro, eu acho que são coisas que estão realmente muito interligadas. Exatamente. Mas assim, será que também o tempo não está condicionado ao espaço? Porque o que eu pressuponho, né? O que eu penso assim, não sei se eu tô errado também, ou certo, sei lá. O tempo está ligado ao movimento de elementos, materiais, matéria, enfim, átomos, coisas mais materiais. Então, se você congelasse todo o movimento que há hoje, por exemplo, no planeta Terra e no universo, movimento de meteoros, enfim, dos planetas, tudo isso, o tempo também ficaria congelado, já que ele está condicionado ao espaço. Então, a gente tem que enxergar o tempo como uma quarta dimensão mesmo. Então, o espaço e o tempo são coisas intrínsecas, sabe? E da mesma forma, quando a gente vai julgar o espaço, a gente precisa adotar um referencial. Sim. Então, se você, por exemplo, paralisa todo o movimento no planeta Terra, o espaço-tempo, eu julgo, né, que vai realmente parar, mas pra gente. Sim. O tempo vai continuar transcorrendo, o espaço vai continuar sendo afetado por gravidade e tudo mais. Então, é relacionado à teoria da relatividade, isso daí? Com certeza, a teoria Sim. da relatividade geral, ele fala sobre a gravidade em si, né? Dessas ondas gravitacionais. O pessoal até considera uma analogia bacana para a questão de tempo e espaço, como se fosse um barbante, uma corda, em que tivesse uma formiga, né, que transitasse de maneira, enfim, avançando por esta corda, mas ela pode, dependendo da situação, por ser uma formiga, ficar embaixo da parte da corda, né, que propiciasse a ela então um outro espaço, né? E o tempo seria a ordem linear da própria linha, do próprio barbante. Ao passo que avançasse, ela estaria avançando no tempo. Ao passo que ela voltasse, estaria regredindo no próprio tempo. Exato, e é uma característica intrínseca o espaço e o tempo. Eles dependem do outro, digamos assim. E se a gente para falar que a formiga está embaixo, a gente adotou o nosso referencial. A formiga não mudou nada, ela está simplesmente caminhando. Então, mas em relação, por exemplo, do espaço e tempo, né? Igual eu tinha colocado assim que talvez o tempo esteja condicionado ao espaço. Certo. Mas eu posso fazer uma pergunta afirmativa contrária, de falar que o espaço está condicionado ao tempo,
porque parece que ele existe independente do tempo. Mas ao mesmo tempo, o espaço que é dotado de coisas materiais vai precisar de um tempo para formar coisas materiais. Então, o que eu acho que para promover as reações é que não existe relação. Isso é espaço-tempo, não é uma relação entre espaço e tempo. Eles dois. São as mesmas, ele é junto. É como se fosse o barbante. Efeito cósmico, causa e consequência. Por exemplo, você vai almoçar no shopping. Você vai almoçar no shopping em determinado horário, certo? Não tem como você ir no shopping sem nenhum tempo. Ou não tem como você simplesmente estar vagando em algum lugar e o tempo transcorrendo. Você tem que estar em um lugar e vai estar determinado algum tempo, entendeu? Não existe um sem o outro, entendeu? Sim. Diferentemente de Schrödinger lá atrás, é isso? Schrödinger. Não, na verdade são duas coisas diferentes. Sim. É bom que você falou isso, né? Obrigado. Física quântica... Acertei. A física quântica é uma vertente da física moderna. Entendi. Mas a física moderna abrange mais coisas. Ela é mais ampliada. Até porque o gato de Schrödinger ou de Shoryuken, tem que já fala aqui. Schrödinger é mais muito relacionado ao filme Matrix, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram, né? Em uma determinada parte, cujo protagonista ele passa por uma espécie de situação de probabilidades, né? Mostra ele fazendo determinada atitude naquele espaço, naquele tempo, mas no telão que está atrás dele, mostra ele tendo totalmente outras posturas naquela situação. Mostrando o dedo do meio, gritando, sendo calmo, né? Ou seja, as diversas situações que poderiam vir a surgir naquele contexto. Então, é assim, aí que tá o grande dilema, né? A física quântica explica isso a um nível microscópico, né? Ele explica que o elétron realmente ele pode estar em duas realidades acontecendo. Sim. E ele só toma um partido quando alguém fotografa esse elétron, entendeu? Quando é aplicado isso a dimensão maiores, né? Ao próprio humano... seria como se a gente tivesse duas realidades, né? A gente tivesse mais de uma realidade, na verdade, né? E a partir do momento que alguém observa a nossa realidade, a gente toma um partido, né? Exato, mas isso é legal de falar também que isso é uma divagação. A quântica em si tem uma base matemática e a mecânica das partículas subatômicas. A gente trazer ela para o mundo macroscópico acaba perdendo um pouco o sentido, talvez. Importante falar para vocês que estão escutando, né, que a gente já está indo para a quinta e última pergunta, que consiste isso no quê? Nas teorias ainda não comprovadas, né? A gente está conjecturando muita coisa, porque se não fosse o Douglas aqui, né, de trazer essas teorias mais além, né, a gente não estaria nisso, mas fez um gancho legal, fez um gancho bacana. E agora fale, meu filho, qual que é as suas divagações, que realmente isso está dando pano pra manga aí, cara. Então, em relação, por exemplo, ao tempo, né, ainda sobre o tempo, é muito difícil, assim, precisar do tempo, né? Falam que atualmente tem um relógio atômico, que seria a medição mais precisa que tem sobre esse processo de transcorrer o tempo. Só que ele também, ao mesmo tempo que ele é, digamos que, medido a partir de um parâmetro, ele é muito heterogêneo, relativo conforme você vivencia ele. O tempo que você tá na sua casa lá, sei lá, na bed, o tempo que você tá numa balada extremamente agitado, o tempo que você tá andando de carro, o tempo que você tá caminhando. Então eu acho que são também, tipo assim, a forma como talvez você experiencia o tempo é muito relativa, né? Porque tem a hora política, com base lá nas 24 horas, o horário no relógio civil, hora civil. Tem também o tempo do relógio atômico, que seria a medição mais precisa de transcorrer o tempo. O tempo psicológico, né? E tem também o tempo psicológico, então eu acho que o tempo é algo que não é palpável, você tenta quantificar ele, medir, mas... Então, mas o que muda é a nossa percepção do tempo. Então, o relógio atômico é o que define realmente o tempo. É ele que é a exatidão. Exato. É ele que descreve como o tempo está correndo. Quando a gente faz uma medida de comparação, quando a gente faz uma unidade de medida, aliás, a gente está comparando uma coisa com outra. No começo, quando a gente fazia a comparação de 1 metro, tinha uma barra lá que a gente chamava de 1 metro e a gente comparava uma altura com aquela barra. O relógio atômico é exatamente isso. A gente definiu 1 segundo com uma desintegração, não vou lembrar exatamente agora. É uma desintegração de um isótopo radioativo, se eu não me engano, do césio. Então aquilo define 1 segundo. Aquilo é 1 segundo. A nossa percepção do tempo
em si muda, mas aquilo é exato. Não cabe interpretações nem nada, aquilo é exato. A nossa percepção do tempo sim muda, conforme social, psicológico. Só mais uma indagação. E será que talvez essa precisão de medida, ela também não está pautada num parâmetro até onde vai a capacidade da racionalidade humana? Porque, por exemplo, em relação da posição dos continentes, países na Terra, hoje no planeta Terra. Qual que é a posição exata dela, sabendo que a gente pega um parâmetro de cálculo, baseado aí em instrumentos como satélite, enfim, que vão para o espaço. Porém, eles não conseguem permear totalmente o espaço, o universo. E assim, se o universo for realmente finito, significa que há, a partir desse campo espacial entre aspas, delimitado, ok? Uma posição da Terra, dentro de uma porção espacial. Mas se ele for realmente infinito, não tem como precisar isso, né? Falar que a Terra está em tal posição e que tal continente está, sei lá, na vertical, na horizontal, está ao norte, está ao sul, enfim. Então também é engraçado a gente parar para pensar quais são os parâmetros colocados hoje, né, pela ciência, para conseguir chegar em tais conclusões. Claro que é válido realmente, porque é algo mais preciso, está mais próximo do exato. Mas até que ponto também isso não pode ser totalmente contrário, talvez? Nada. Como que é no erro lá? 404, né? Erro 404. Bom, gente, questão de tempo, né? Falando de algo mais científico, né? Einstein, né? Só relembrando, né? Ele não acreditava na mecânica quântica, né? Mas, como o Victor tinha falado, né? Tinha outras vertentes que foram estudadas e Einstein veio com a teoria da relatividade. Então tem a relatividade restrita e a relatividade geral. A relatividade geral é a que contempla a gravidade, que a gente já tem falado, e a relatividade restrita vem falar do famoso viagem no tempo, né? Então, assim, não existe máquina do tempo, gente. E também, assim, por enquanto, né? Não sei, mas assim, por exemplo, se realmente existir no futuro, por que não tem alguém vindo até aqui no passado falar com a gente? Será que já não tem? Sabe aquele sósia que você vê na rua, então? Doppelganger, né? Mas Einstein, né, ele dizia o seguinte, o primeiro postulado dele para falar sobre espaço-tempo é que a velocidade da luz é a velocidade máxima que existe no universo. Não existe nenhuma outra velocidade maior que a velocidade da luz, que é aquela famosa 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Então, a partir disso, para que as coisas façam sentido, né, quando você viaja na velocidade da luz, há uma deformação do espaço-tempo, né? Então, por exemplo, por que no famoso filme lá, o Interstellar, quando o cara... é spoiler. Quem não... Spoiler. Quem não assistiu... Spoiler. Ele vai pro espaço, né? E acontece que quando passa 10 minutos que ele está em determinado planeta, né? Não 10 minutos, um tempo bem pequeno, na Terra já passou 7 anos, 10 anos, né? Foda. Então, isso acontece em virtude da velocidade da luz ser mantida como a maior do universo, né? Então, para que a velocidade da luz seja constante, outros parâmetros têm que mudar, né? A velocidade então, ele consegue delta fazer mais coisas na velocidade da luz, ao passo que o pessoal que não está nessa velocidade, o tempo passa para eles mais rápido. É isso, tanto a velocidade tanto que ele da envelhece luz mais. Quanto a gravitação interagem no espaço-tempo, distorcendo. Assim, uma analogia bem nerd do caramba, é tipo o Flash, né? Fazendo o dia, várias atividades dele cotidianas, né? E enquanto a outra pessoa faria ali em um tempo maior. É isso? Isso, mais ou menos isso, né? No caso, isso. Mais ou menos, não. Melhor. Então, é que na verdade, se você está viajando na velocidade da luz, o tempo é relativo para você, ele passa mais devagar. Então, um tempo X que passaria para uma pessoa normal, uma pessoa que está viajando na velocidade da luz, inclusive se você colocar um relógio para viajar na velocidade da luz, você vai ver que o tempo no relógio vai passar mais devagar. É tipo a cápsula do tempo do Dragon Ball, então. Melhorou?
Eu não tenho Não. essas referências. Gente, sério? Eu Sério, acompanhava Amanda? Você Dragon vai Não, me eu ajudar nessa? assisti Dragon Ball, mas eu não. Eu acho que não tem muito a ver, não. Podem Mas você julgar. assistiu? Podem julgar, gente. Tá, gente, então... Não era quando ele fazia isso aqui? Não. Deve ser outro esporte. Esse é o Kai É o Kai. teletransporte. Só pra explicar que o Matias pôs os 2 dedos na testa. Isso aqui qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. O Matias, ele foi pra padaria e já voltou e trouxe. Mas assim, a questão, ele diz assim, quando se viaja na velocidade da luz, né? Então assim, a gente não conseguiu fazer isso de fato. Quando o astronauta vai pro espaço, ele tá indo na velocidade da luz. Ainda não Muito foi possível. rudimentar, né? A gente tá descobrindo o espaço praticamente agora. Exatamente. Então, assim, é uma teoria essa questão do paradoxo dos gêmeos, né? Que se você Legal. mandar um gêmeo pro espaço, ele voltar depois de um tempo, ele tiver viajado na velocidade da luz, ele vai voltar mais novo, porque o tempo passou devagar. Enquanto Espera pra lá, ele ele passava. vai voltar mais novo? Isso. Ou ele vai envelhecer menos que o gêmeo que Envelhecer ficou? menos. Ah, tá. Entendi. Pensei eu falei errado. Pensei que regredia no Voltar tempo. mais- não, Falei, voltar- caralho, velho. É tipo Gente, você pegar ó. o fuso horário assim, às vezes eu vou, sei lá, às vezes eu vou, como se eu fosse carteirada, né? Pouco pra baixo. Às vezes eu vou para a Europa, né? Nos meus tempos áureos. E daí, Quando eu passo quando eu final de vou semana pra na Europa, Suíça. o que acontece? O fuso horário é distinto, né? Aham. E daí dá a impressão que quando você vê um horário, dá a impressão que você tá voltando no tempo. Mas não é o caso, né? Não, Não isso é é só uma questão de referência. referência. muito Mas bem. lá realmente, assim, o que acontece? Ele volta mais novo em relação ao irmão, isso que eu quis Entendi. dizer. Não que ele retrocede no Ai, tempo. gente, ó, tratamento de beleza pra quê? Vai pro espaço, né? Fica lá um Mas tempo e volta. Benjamin Mas a Button, questão né? é justamente, assim, vamos pensar num termo mais técnico, né? Velocidade não é o espaço percorrido num tempo. Sim. A velocidade da luz, ela tem que ser mantida constante, porque não existe maior que ela. Então os outros parâmetros têm que mudar. Uhum. Então por isso que é o espaço e o tempo que mudam. É, legal isso daí. E isso daí. tem todo um embasamento matemático, Isso, obviamente. exatamente. Tô falando bem geral, assim, É. só pra ficar mais de boa. Pra Mas entender. então, sobre a viagem no tempo, vocês acreditam que futuramente isso vai existir? Viagem no tempo. Olha, aí que entra, né? Viagem no tempo e teletransporte são baseado em dois conceitos diferentes, Sim. né? Velocidade do tempo envolve... viagem no tempo envolve essa questão da velocidade da luz, né? E assim, não é que você vai poder tramitar entre tempos, né? É só uma questão de referência. O tempo vai passar mais devagar para uma pessoa e para outra pessoa vai passar mais rápido. Né? E a questão do teletransporte é a questão que a gente viu lá das duas realidades, né? O átomo poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Dois lugares. Aí, cara, Gramática, né? Estão conseguindo fazer alguns testes, né, com elétrons, então, lógico, em escala microscópica, de poder transportar um elétron de um lugar para outro. O que isso significa? Não quer dizer que ele vai estar passando num lugar de uma forma muito rápida. Quer dizer que ele vai sumir de um lugar e vai aparecer em outro. Sim. Então, para isso, tem que destruir o que está em um lugar e surgir em outro. Então, como que isso vai ser feito com o humano, entendeu? Com algo vivo. Isso é um grande dilema, sabe? Mas são Lógico, isso aqui divagações, só deixando claro que são divagações, não tem nada comprovado. Sim. Então, assim, eles estão testando, né, fazer esse teletransporte de átomos, né, por meio de outros embasamentos científicos que foram descobertos, do entrelaçamento quântico, que acho que não vem ao caso a gente explicar aqui. Imagina se nesse processo de teletransporte você realmente se teletransporta, mas só uma parte do seu corpo. Exato. Eu sou bem Estranho cético quanto a tudo isso. Você não confia, você não acredita, por quê? Eu acho que, pelo menos no momento que a gente tá de ciência, isso é muito... É só devagar, Avançado. sabe? É só falar sobre Vocês acham que algo o real. futuro... Eu não consigo ver Mas viagem no tempo, principalmente, tipo, porque se a gente, igual ela falou do paradoxo dos gêmeos, então se você colocar alguém viajando na velocidade da luz, a pessoa vai envelhecer bem mais lentamente do que a pessoa que não está. Sim. Então, se você pensar dessa forma, seria possível ir pro futuro, mas não voltar no passado. Exatamente, você fica lá no futuro. O tempo não para de não para de, O tempo de é correr. constante. O tempo sempre tá aumentando, né? O tempo é uma das poucas grandezas físicas que a gente nunca vai ter um valor negativo. Então, ir pro futuro, talvez, um dia. A gente não tem
capacidade ainda científica para alguma teoria maluca sobre e voltar pro passado. Fazer uma inversão, né, dessa questão da fórmula aí sobre a fórmula. Aplica a inversa. E a gente viajando, né? Só de variações. Mas assim... Pode falar, Matias. É engraçado também em relação Matias da entraria na ciência que ela mecânica. tá muito pautada em um paradigma, né? Em um conjunto de ideias que ela vai aceitar pra colocar aquilo que é viável ou não. Mas são coisas que com o tempo também vão sendo alteradas. Enfim, Sim, a são ciência coisas... é sempre imutável. A gente tá Exatamente. sempre evoluindo. Só que Mas são pontos por mais... realmente bem... Exato. Por mais que às vezes a complicados. ciência diga, olha, a gente errou, a gente estava errado lá Uhum. atrás. Mas isso é uma construção Uhum. que ocorre aos poucos. Com descobertas, invenções, teorias. Mas mesmo quando a ciência admite em alguns pontos que ela, olha, a gente estava errado e agora é assim, isso não desmorona todo o conhecimento que já foi construído, entendeu? Sim, com certeza. Então eu acho que a ciência é a ferramenta mais poderosa que a humanidade tem, com certeza, da nossa maneira de criar coisas e enxergar o universo. Então, Einstein falou bastante isso que eu acho bem interessante a gente falar aqui, que ele apesar de não acreditar na mecânica quântica, na física quântica, né, ele dizia não que estava errada, mas sim que estava incompleta. E por isso que ele não conseguia se embasar na física quântica. Por faltar detalhes para explicar outras coisas, né? Então falta muito ao nosso conhecimento ainda. E lógico, igual o Victor falou, não é que o que a gente já fez está errado, mas sim que precisa implementar, melhorar, aprimorar, né? Passos de formiga. A né? ciência é um conhecimento construtivo. Perfeita essa colocação, que ela está incompleta, mas não que está Errada. errada. Assim, uma coisa que eu abro pra vocês aqui, embora seja muito passada, quando eu era criança, mais especificamente 10, 12 anos, eu tinha a Joaninha, ambição sabia? de ser um roteirista, né, de quadrinhos. Assim, tanto que eu fiz o meu curso a princípio voltado pra isso, ou no caso, língua japonesa. Mas qual que era a sacada? Eu fiz um roteiro, gente, muito influenciado por um jogo e pela questão de tempo e espaço que era muito de gosto pessoal. Alguém já vai falar de um jogo chamado Chrono Trigger do Super Nintendo? Sim. É o jogo, é um dos melhores, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, né? É muito bacana. E é um jogo que trabalha com questão de espaço e tempo, né? E a sacada que eu tinha no meu roteiro era de trabalhar com esses estereótipos de 5 protagonistas, cada um no lugar do mundo, né? Um, enfim, do continente americano, outro do continente ali asiático, europeu, africano e por aí vai. Mas a sacada era de identificar essa questão de espaço e tempo da seguinte maneira, de que eles entraram num espaço e tempo em comum, que não corresponde ao nosso aqui, e são pessoas responsáveis por adequar o espaço e tempo porque o futuro está fadado a uma espécie de distopia. E qual que era a sacada do próprio rolê que era o roteiro? Era de entender que o espaço e tempo ele envolvia uma questão circular. Se a gente teve um Big Bang aí que originou o que nós somos hoje, né, e até mesmo coisas antes disso, a sacada era que o mundo iria chegar num processo de decomposição, teoricamente, e iria o universo, mais uma vez, sofrer esse tipo de transformação, essa destruição, teoricamente, que iria propiciar uma nova geração, mas sendo a mesma, né? E o plot, teoricamente, do próprio enredo era isso daí. Era o quê? De que o espaço-tempo caminhasse numa questão circular. Lógico, né? Eu tinha a idade que, enfim, os pensamentos à flor da pele para imaginar uma coisa dessa. Mas eu não deixei de considerar aqui porque, afinal, é um tema que, enfim, a gente trabalhou até então, né? Sim. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só posso falar uma coisa que eu acho válida. Claro. Mas de finalização mesmo, não Sim. pra gerar polêmica, né? Mas o que eu penso, né, a gente conhece tão pouco sobre o universo e sobre tudo, né? Sobre a explicação de como realmente aconteceu, essas coisas, que eu acho válido uma comparação, né? Um professor que ensina cálculo para um cachorro, né? É como se fosse a gente, né, como um cachorro perante o universo. A gente nunca vai conseguir entender realmente tudo o que está acontecendo, porque está além do nosso conhecimento, está além da nossa capacidade de raciocínio, que às vezes, assim, a gente consegue entender, por exemplo, 4 dimensões, mas vai que existem mais dimensões que daí realmente explica o que está acontecendo. Aos poucos a ciência vai caminhando pra gente chegar a uma compreensão cada vez melhor do universo. Sim.
Nós somos poeira das estrelas, né? Como já diria Carl Sagan. E é com essas citações que a gente finaliza a nossa discussão, né? Foi um prazer estar com vocês aqui reunidos em nome da ciência desta vez.